Em um movimento sem precedentes nos últimos 12 meses, a Arábia Saudita desembolsou mais de US$ 1 bilhão em custos de transferências e ofereceu salários anuais superando os US$ 200 milhões a astros como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar. Esse investimento os posicionou como os atletas mais bem remunerados do planeta. Além disso, gastou uma quantia significativa em eventos da FIFA, com o objetivo de fortalecer o futebol saudita para sediar o Mundial de 2034. O fascínio saudita pelo futebol não representa uma novidade. Por outro lado, em 2016, a China proclamou um projeto audacioso para ascender ao status de potência global no esporte em até 2050, sob o comando do presidente Xi Jinping. Tal estratégia abarcou volumosos aportes governamentais em infraestrutura de treinamento, acordos de patrocínio e alianças táticas com equipes futebolísticas, além da aquisição de personalidades ilustres para a Superliga Chinesa. Nos anos seguintes, a China contratou 13 técnicos estrangeiros de renome para gerir academias de futebol e construiu arenas esportivas. Empresas chinesas, sob incentivo governamental, assumiram participações consideráveis em clubes europeus de grande porte como Inter de Milão, AC Milan, Aston Villa, Southampton, entre outros. Ainda que somente o Inter de Milão tenha mantido sua propriedade majoritariamente nas mãos chinesas. A Superliga Chinesa seduziu figuras de calibre internacional tal como Hulk, Paulinho, Alex Teixeira e Jackson Martinez, bem como treinadores de renome como Rafa Benítez, André Vilas-Boas e Fábio Capello. Entretanto, essa fase de investimentos sem paralelos e de grande aspiração cessou em 2020, quando a implementação de limitações severas nos gastos ocasionou uma debandada de talentos estrangeiros, e uma crise financeira entre as gigantes empresas chinesas afetou diretamente o campeonato. Dentre os atletas que se destacaram nesse período de aportes estava Oscar, ex-jogador da seleção brasileira, transferido para o Xangai em dezembro de 2016 por um valor superior a US$ 50 milhões, procedente do Chelsea. Naquele momento, Oscar contava com somente 25 anos e somava 48 jogos com a camisa amarelinha, além de ter uma trajetória de sucesso no Chelsea, conquistando a Copa da Liga, a Liga Europa e a Premier League. Anos se passaram e o futebol chinês se encontra em crise. Jogadores com Hulk, Alex Teixeira e outros partiu para novos desafios. Oscar ficou, assemelhando-se a um soldado de guerra que segue firme na missão, mesmo após a conclusão do conflito. Esta metáfora ilustra a dedicação de Oscar ao projeto de elevar a Superliga Chinesa a uma liga estrelada, apesar de mudanças e partidas de vários jogadores estrangeiros. A escolha de Oscar de ficar na China gerou reprovação na Europa, especialmente em contraste com a recente tendência de atletas se transferindo para ligas asiáticas por razões financeiras parecidas. Alguns ex-atletas e jornalistas criticaram tal decisão, valorizando o amor ao esporte acima dos interesses financeiros, apontando para uma preocupação com atletas que colocam o lucro acima da oportunidade de jogar no nível mais elevado do futebol. Essa condenação espelha um debate mais vasto acerca do caráter das transferências no futebol contemporâneo, onde frequentemente o elemento financeiro prevalece sobre a aspiração esportiva. Todavia, a honestidade de Oscar a respeito de suas intenções, assegurar o bem-estar econômico de sua família e contribuir para o avanço do futebol na China, introduz um ponto de vista distinto. Ele admitiu a relevância da decisão para seu futuro econômico e familiar, ao passo que nutriu a esperança de um dia retornar à Europa para disputar competições de alto calibre. A trajetória de Oscar no país asiático e sua franqueza ao discutir os motivos para sua permanência iluminam a complexidade nas escolhas de carreira dos futebolistas. Tais decisões são comumente moldadas por uma mescla de fatores financeiros, pessoais e profissionais, desafiando a ideia simplista de que movimentos do tipo são impulsionados unicamente pela ausência de ambição no esporte. As expressões de desaprovação à mudança de Oscar para a Superliga Chinesa são apenas exemplos de uma reprovação muito mais extensa que invadiu a discussão pública sobre jogadores que efetuam transações semelhantes. Essa crítica foi marcadamente mais intensa do que as reações a atletas transferindo-se para a Arábia Saudita, Catar ou Estados Unidos, onde as mudanças geralmente envolvem jogadores mais experientes em busca de um último contrato vantajoso antes da aposentadoria. Por exemplo, atletas como Neymar, Karim Benzema, Kanté e Riyad Mahrez, que se transferiram para a Arábia Saudita, eram vistos como estando no final dos seus 30 anos, com Cristiano Ronaldo se aproximando dos 40. Um caso mais comparável à situação de Oscar na Arábia Saudita seria Rubem Neves,
que aos 26 anos deixou o Wolverhampton para unir-se ao Al Hilal Saa, apesar do interesse de grandes equipes europeias. A escolha de Neves provocou certa insatisfação, mas não a mesma onda de crítica negativa ou acusações de mercenarismo dirigidas a Oscar. A condição de Oscar, manifestando interesse nos aportes chineses ao futebol e esperando voltar a competir na Europa em um patamar elevado. Oscar foi notadamente direto e sincero quanto aos motivos de sua transferência para o Xangai SPG, realçando a importância de assegurar a estabilidade financeira de sua família. Em conversas com a imprensa em 2017, ele relatou sua ascensão de uma origem pobre no Brasil, que o fez tomar tal decisão de jogar na China por agarrar as chances financeiras. Ele declarou que seu rendimento é fruto de seu esforço e visa sustentar sua família, uma realidade que muitos podem não considerar ao julgar as decisões de carreira dos jogadores. A narrativa de Oscar ilustra a complexidade das escolhas profissionais no futebol contemporâneo, onde aspectos financeiros muitas vezes têm tanta ou mais relevância que as questões esportivas. Sua postura franca e transparente ao expor suas razões oferece uma visão valiosa sobre os obstáculos enfrentados por futebolistas oriundos de condições mais adversas e as decisões difíceis que necessitam tomar ao longo de suas carreiras. A trajetória de Oscar é um exemplo revelador das complexidades e dos dilemas enfrentados por jogadores profissionais de futebol, especialmente aqueles provenientes de origens humildes. Ao assinar com o Chelsea, Oscar desfrutou de uma carreira bem-sucedida, tornando-se um dos nomes principais na folha de equipe por quase meia década. No entanto, a falta de tempo de jogo sob a gestão de Antônio Conte levou-o a reconsiderar seu futuro no clube. A mudança de Oscar para o Xangai transcendeu a simples escolha individual, estando atrelada à disposição do Chelsea de aceitar uma proposta que satisfizesse suas exigências econômicas. Na época, sua venda por aproximadamente 60 milhões de euros o classificou como o terceiro aquisição mais cara da temporada e a sétima na história do futebol. Tal negociação sublinhou a inflação exorbitante no mercado de transferências, superada somente por negociações de atletas como Pogba e Gonzalo Higuaín. O debate sobre o grau de controle que os atletas detêm sobre suas carreiras é complexa. Embora, teoricamente, possuem liberdade para decidir seus caminhos, na realidade, essas escolhas frequentemente são influenciadas ou diretamente estipuladas por representantes, entidades esportivas e outros interessados. No cenário de Oscar, sua ida para a China não foi somente impulsionada por fatores econômicos, mas refletiu igualmente falta de oportunidades em jogos pelo Chelsea. O histórico pessoal de Oscar, crescendo em um ambiente de escassez em São Paulo, e a perda precoce de seu pai, igualmente influenciou suas prioridades e decisões. Para atletas como Oscar, o futebol transcende a paixão ou a profissão. Representa um veículo para alterar a realidade socioeconômica de suas famílias. Portanto, transferências aparentemente impulsivas ou movidas unicamente por interesses financeiros, na verdade, podem ser fundamentadas em motivações pessoais significantes. A narrativa de Oscar no mundo do futebol é um relato de superação e êxito, pontuado por obstáculos iniciais e escolhas decisivas que definiram sua carreira. Desde cedo, sua habilidade com a bola já sinalizava que o esporte poderia ser a via para elevar sua família da condição de pobreza. Aos 13 anos, ele assinou com o São Paulo, e apenas 4 anos depois, fez sua estreia na equipe principal. Aos 18 anos, enfrentou um desafio significativo quando teve seu primeiro contrato rescindido, alegando falta de pagamento dos salários prometidos, o que levou a uma disputa legal com o clube. Essa situação resultou em sua transferência para o Internacional, após um acordo financeiro. A carreira inicial de Oscar o levou à sua estreia na seleção brasileira pouco depois de atingir os 20 anos, evidenciando seu talento e promessa. Sua ida para o Chelsea, por quase 25 milhões de euros, marcou sua ascensão como uma das jovens promessas do futebol global. A decisão de Oscar de se mudar para a China reflete a complexidade das escolhas de carreira no futebol moderno, onde fatores financeiros, pessoais e profissionais se entrelaçam. A ligação de Oscar com seu representante, Juliano Belletti, ressalta o papel crucial da confiança e compreensão mútua nas decisões de carreira dos atletas. Em um cenário onde atletas frequentemente recorrem a seus agentes para aconselhamento e negociações, a relação de confiança entre atleta e agente é fundamental. Oscar depositou sua confiança em Juliano para agir em seu interesse, mostrando que a terceirização de decisões é uma prática comum, porém complexa. Além disso, a realidade financeira de muitos jogadores de futebol, especialmente aqueles de origens humildes, envolve não apenas o sustento pessoal,
mas também o apoio a uma vasta rede de familiares e amigos. Isso pode levar a pressões financeiras significativas, com cerca de 40% dos jogadores enfrentando falência poucos anos após o término de suas carreiras. Essa estatística sublinha os desafios que os jogadores enfrentam em gerenciar suas finanças ao longo da carreira e após a aposentadoria. A história de Oscar, desde suas origens humildes até se tornar um jogador internacionalmente reconhecido, é um lembrete das trajetórias complexas e muitas vezes difíceis que os jogadores de futebol percorrem. Suas experiências destacam as diversas forças em jogo na indústria do futebol, desde as expectativas financeiras e profissionais até as relações pessoais e a gestão de carreira. A conversa sobre a situação econômica dos futebolistas após a aposentadoria é relevante, e o caso de Oscar não é uma exceção. Embora não existam indícios de que Oscar tenha desperdiçado dinheiro na China, sua narrativa lança luz sobre as realidades financeiras complexas enfrentadas por muitos esportistas profissionais. A falência pós-carreira, como mencionado, impacta cerca de 40% dos jogadores, evidenciando a importância da gestão financeira no longo prazo. Além disso, o desejo contínuo de Oscar de retornar ao futebol europeu e à seleção brasileira ilustra que, apesar de decisões que podem parecer puramente financeiras à primeira vista, muitos jogadores ainda mantêm ambições profissionais elevadas. Oscar não viu sua mudança para a China como o fim de sua carreira em alto nível, mas como uma etapa, com a esperança de voltar a competir nas principais ligas europeias. A passagem de Oscar pela seleção brasileira e sua subsequente ausência após o deslocamento para a China destacam o efeito considerável que escolhas profissionais possuem na visibilidade e nas possibilidades de um atleta ser convocado para seleções nacionais. Oscar, previamente uma presença constante na equipe brasileira, viu sua frequência em convocações declinar após se transferir para o Xangai. Tal situação reflete a visão de que atuar em campeonatos vistos como de menor expressão pode reduzir as oportunidades de um jogador em ser escolhido para representar seu país. Ao chamar Diego Tardelli para a Copa América de 2015 e manter Renato Augusto na equipe, até para a Copa do Mundo de 2018, mesmo jogando na China, mostra que essas escolhas podem ser bem pessoais e variar bastante. A boa relação de Renato Augusto com o técnico Tite, algo que Oscar não tinha, também pode pesar nessas decisões. Oscar se sentia deixado de lado, especialmente vendo jogadores sendo chamados para a seleção brasileira. Sua tentativa de sair da China, seja de maneira permanente ou temporária, reflete seu desejo de provar sua capacidade de competir em alto nível e de reivindicar seu lugar na seleção brasileira. O interesse do Barcelona em Oscar em 2022 ofereceu uma oportunidade de revigorar sua carreira e reafirmar sua qualidade em um palco mais reconhecido. No entanto, essa mudança não se concretizou, deixando Oscar na posição desafiadora de equilibrar seu sucesso e estabilidade na China, com o desejo de competir nas principais ligas europeias e retornar à seleção brasileira. A situação de Oscar mostra como é complicado para os jogadores gerenciar a carreira, impactando tanto no que fazem profissionalmente quanto em sonhos de jogar por seu país. O Barcelona é muito querido por brasileiros como Ronaldinho, Ronaldo, Romário e Rivaldo. Para Oscar, jogar lá era um sonho, principalmente num momento em que o Barcelona passava por dificuldades, até financeiras, que dificultavam registrar novos jogadores. Oscar estava até disposto a ganhar bem menos, ou adiar o recebimento do seu salário, para fazer parte do time. Infelizmente, por problemas internos no Barcelona e a resistência do Xangai, pôs fim na possibilidade. No meio de 2022, o Flamengo mostrou interesse em contar com Oscar por empréstimo durante a pausa da Superliga Chinesa. Nesse período, com a Covid-19 paralisando o futebol na China, o Xangai deu uma autorização especial para Oscar. Após o Flamengo se mostrar realmente interessado, até o ponto de Fabrício Romano informar no Twitter que o negócio estava quase fechado, e com Oscar postando foto com a camisa do Flamengo, parecia que tudo ia dar certo. O Xangai até concordou verbalmente com o empréstimo, mas nada foi oficializado, e no último momento, o clube recuou. Pessoas próximas ao Oscar disseram que o Xangai recuou porque temiam que, voltando ao Brasil temporariamente, Oscar quisesse ficar por lá após jogar na frente da torcida brasileira, não querendo retornar à China. Mesmo com a frustração de ver a negociação falhar, Oscar se manteve calmo e não brigou com o Xangai, mesmo com os boatos de que poderia ir para o Barcelona em janeiro. Oscar, se sentindo mais maduro e sabendo que o Barcelona tem muitos talentos jovens, acha que poderia contribuir para o time e ficaria contente se o negócio acontecesse. Oscar frequentemente fala bem do Xangai, mesmo tendo um contrato que lhe paga muito.
Ele faz questão de não criticar o clube que o tornou um dos jogadores mais bem pagos do mundo por 7 anos. Alguns acham que isso mostra que Oscar está meio que preso lá. Barney Ron, em uma coluna no Guardian, disse que Oscar está preso na China, num artigo chamado "O Purgatório Chinês de Oscar é um aviso para a Era de Ouro Saudita", argumentando que ele está meio que retido lá. Claro, ele tem contrato com o Xangai, e como tentativas anteriores de sair mostraram, ele não pode ir sem a permissão do clube. Mas isso não significa que ele não queira estar lá. Oscar parece realmente curtir a vida em Xangai, diferente de outros jogadores que foram para a China e não se curtiram tanto. Na última temporada, Oscar foi o maior assistente da liga, e o Xangai ganhou o campeonato, com ele como capitão. Não há conflitos no time por causa do salário de Oscar, que é muito maior que o dos outros. Oscar foi para a China no auge dos investimentos no futebol do país, o que explica sua transferência milionária e salário alto. Depois, a China cortou investimentos no futebol e limitou salários, mas Oscar já tinha um contrato que ignorava essas restrições, o que mostra que ele estava contente lá quando renovou seu contrato em 2019. Mesmo com a redução dos gastos no futebol, Oscar ainda está entre os jogadores mais bem pagos do mundo. É claro que o alto salário de Oscar, desde dezembro de 2016, ainda é um grande motivo para ele estar na China, considerando que ele já ganhou mais de 140 milhões em salários desde então. Se ele não gostasse de viver lá, provavelmente já teria saído, levando consigo uma fortuna. Mesmo ganhando muito mais que os demais jogadores do Xangai, incluindo Matheus Vargas, o único estrangeiro confirmado para 2024, isso não parece causar ciúmes. Há um reconhecimento de que Oscar é superior e seus ganhos são justificados, beneficiando a equipe como um todo. Oscar leva uma vida tranquila na China, livre de pressões extremas. Ele comentou sobre as dificuldades enfrentadas por William e Renato Augusto com torcedores no Brasil, o que o faz hesitar em voltar a jogar no país. Apesar do carinho dos fãs quando as coisas vão bem, a pressão negativa após uma má atuação é intensa. Oscar observou a situação difícil de William e Renato no Corinthians, contrastando com a experiência positiva de Hulk ao voltar do exterior. Apesar de estar longe dos holofotes do futebol de elite, Oscar foi comparado a um Kaká econômico, devido à sua qualidade. Há quem diga que ele teria se encaixado bem no futebol inglês ou europeu atual, talvez até em um time como o Liverpool de Jürgen Klopp. Há uma sensação de o que poderia ter sido em sua carreira, especialmente em relação à seleção brasileira, onde ele poderia ter feito mais. Com apenas 11 meses restantes em seu contrato com o Xangai, Oscar provavelmente permanecerá até a temporada de 2024. Aos 33 anos, um retorno à seleção brasileira ou interesse de grandes clubes europeus pode não acontecer, levantando questões sobre seu próximo passo, seja voltar ao Brasil ou outra coisa. A saída de Oscar pode marcar o fim de uma era estranha no futebol chinês, que gastou bilhões sem muito retorno. O futebol chinês parece estar no mesmo lugar de antes, com a seleção nacional estagnada. A história de Oscar na China serve como uma lição para ligas com ambições semelhantes, mostrando os desafios de manter um futebol de alto nível com investimentos estrangeiros. Fico feliz que tenha ficado até o final. Continue conosco e fique por dentro de tudo do vilão perfeito da Premier League. Um abraço a todos e até a próxima.